Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5 aqui pela Causa Operária TV. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus demais companheiros. Ajude a divulgar o alcance da nossa empresa independente e revolucionária. Torne-se também um membro do canal e ajude a sustentar e financiar as atividades aqui na nossa TV, que depende em grande medida do apoio dos seus telespectadores, dos nossos colaboradores. Eu me chamo Luan Monteiro, costumo apresentar diretamente do Rio de Janeiro. Hoje estou aqui na cidade de São Paulo, né? Do outro lado está comigo o companheiro Vinícius, lá do Rio de Janeiro. Vinícius, dê seu boa tarde, nossos companheiros. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar apresentando aqui mais um J5, seu jornal operário revolucionário, das 5 horas da tarde, de segunda a sexta. Eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, apresentando aí com o companheiro Luan. Podemos aí passar para as primeiras notícias. Bem, de início, né, a gente já tem um dado aqui já é bem chocante, né? De que 20% das cidades brasileiras estão aí com falta de vacina, né? Passar para o companheiro Vinícius dar um informe mais detalhado do problema. Exatamente, nós temos essa notícia de que as vacinas brasileiras estão faltando, né? Uma coisa que não sei os companheiros de onde estão todos assistindo, mas é uma coisa bem comum aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que é um problema crônico e agora nós temos esses dados de que é, um quinto das cidades do país tem falta de vacinas. É uma coisa um tanto absurda, né? Mas a gente vem noticiando isso desde o começo da vacinação. E a gente tem aí é, o informe de que 80% dos locais aí, dos municípios, faltam a segunda dose e 40% falta a primeira dose. Ao mesmo tempo, nós temos os números gerais de que 8,8% da população foi vacinada, 8,8% da população foi vacinada e 19% teve aí só a primeira dose, né? Nós temos aí menos de 10% da população imunizada, agora com 4 meses de vacinação aqui no Brasil. É um número ridículo, é um absurdo completo aí, é uma política genocida que está sendo feita com a população. Essa quantidade ridícula, se você for extrapolar, menos de 10% em 4 meses, você bota aí 40 meses para vacinar a população inteira, o que dá aí mais de 3 anos, né? Pensar aí que, enquanto isso, vão estar morrendo aí 2, 3 mil pessoas por dia, mais até. É uma politicamente completamente genocida imposta aí pelo governo o regime golpista, o regime da direita, né? Eu acho interessante, o que eu acho interessante nessa notícia é que 40% dos municípios não estão conseguindo administrar a primeira dose, né? Em 40% dos municípios está paralisado a vacinação. Você não consegue administrar a primeira dose, a vacinação não vai para frente, né? É uma coisa aí, é uma questão lógica. Agora, o que me impressiona mais é justamente essa, esse dado sobre a segunda dose, né? Que é uma coisa que é muito perigosa, né? A gente vê aí que começam a tomar medidas desesperadas quando começa a faltar a segunda dose. Só que o que acontece é que 80% dos municípios, ou seja, temos aí que 4 em cada 5 municípios do Brasil, as pessoas estão não conseguindo tomar a segunda dose da vacina. É uma estatística assim um tanto assustadora, né? E é uma coisa que compromete a própria vacinação da população. Isso de faltar a segunda dose aí, você não conseguir vacinar de fato a população, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, né? É uma coisa que vem aí sendo acontecendo no mundo que está no mundo inteiro que está levando aí a umas medidas desesperadas e até perigosas do ponto de vista científico, né? Que hoje em dia é até difícil usar essa palavra, mas de fato, né, perigosas do ponto de vista científico. O companheiro Lua poderia comentar um pouco sobre essa questão da segunda dose. Pois é, o companheiro Vinícius já bem colocou, né? Tem alguns países aí que estão estudando, não só estão estudando, como já fizeram também, a aplicação de vacinas diferentes, né? Para a primeira e para a segunda dose. Como o companheiro Vinícius bem colocou aqui agora, né? Você vê que é uma verdadeira bagunça essa questão da vacina, né? Não tem de fato vacina para todo mundo, então tudo está sendo feito na maior base do improviso, né? E isso envolve aí países desenvolvidos que têm totais condições de poder desenvolver uma vacina, que é uma coisa relativamente simples.
Até mesmo o país, que é um país subdesenvolvido, né, que está aí tem esse problema na questão de desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, sempre foi um exportador de vacinas, né, com todos os problemas que tem no país, com todo o atraso econômico que existe, a gente ainda consegue ter esse exemplo. E agora, com uma pandemia dessa, onde, né, não deveria ter um grande problema desse tipo, mas a questão fundamental é que não há interesse nenhum por parte da burguesia de tentar controlar o problema do vírus. Né? O vírus ele está aí totalmente fora de controle, né? A burguesia não, ela não só não quer, mas ela também não tem o menor interesse em tentar resolver, porque com uma pequena quantidade aí, né, com o mínimo de esforço, você conseguiria resolver o problema, como é o caso de países onde a maior participação dos trabalhadores no governo, né, onde há uma iniciativa popular, como o caso da Venezuela, como o caso de Cuba, que trataram aí da sua população de uma forma comum, né, uma coisa simples, né, fizeram testagem, né, e estão aí na tentativa de conter o vírus, né, conseguiram praticar medidas de isolamento para o pessoal efetivamente ficar em casa, que a gente sabe que aqui no Brasil isso tudo é uma farsa, né? Não teve. O isolamento veio como uma medida totalmente desesperadora. Então, voltando aqui à notícia, né, de que já se cogita utilizar 2 doses, né? Tem aí o caso da China, tem o Canadá, a Finlândia, a França, a Noruega, Coreia do Sul, Espanha. Você vê que são vários países bem mais desenvolvidos que o Brasil, né? E destaque aqui principalmente para o caso do Reino Unido e para os Estados Unidos, né? Que são aí duas das principais potências mundiais, onde houveram aí testes, inclusive, que no caso do Reino Unido, né, tiveram algumas pesquisas onde o pessoal tomou a primeira dose da vacina da Pfizer e em seguida tomou uma da AstraZeneca, né? E aí essas pessoas elas têm aí são mais propensas a relatar sintomas pós-vacina, né? Depois de ter tomado a vacina. O que demonstra aí que não há, de fato, uma preocupação, né? Por que você tem que recorrer a trocar a vacina que foi aplicada na primeira dose, né? Isso é uma medida totalmente desesperada, né? É só para dizer que está vacinando e a gente não sabe exatamente onde isso vai dar. Porque, finalmente, quem informa isso aqui para a gente é a imprensa burguesa, né? Totalmente conivente com os interesses do imperialismo, que não tem, de fato, o objetivo de mostrar para a população o que está acontecendo com o problema das vacinas, que não chega para ninguém e está todo mundo morrendo, né? A gente não tem como confiar em nenhuma coisa que está sendo colocada, pautada aqui pela imprensa que ataca diariamente os trabalhadores. Não tem como a gente levar isso em consideração. Então, o próprio fato de noticiarem isso, né, já coloca aí uma interrogação no problema, né? O que está acontecendo para ter essa necessidade de se colocar uma segunda dose diferenciada? É uma coisa, no mínimo, estranha que tem que ser discutida aí, né? Vou ver se o Vinícius quer fazer um comentário ainda antes de a gente passar para o próximo. Não sei. Não, acho, eu vou comentar assim, é uma coisa interessante, se liga diretamente aí ao que eu citei aí no começo, da falta das vacinas, né? Se falta vacina, se no geral faltam vacinas, né? Imagina quando começa a ficar específica, né? Essa questão da segunda dose é muito isso, né? Os municípios não têm a vacina específica que eles vacinaram as pessoas no início, então eles não conseguem dar prosseguimento aí à vacinação. Só que não existem aí, não teve tempo aí de ter pesquisas, ter uma coisa bem feita sobre você vacinar pessoas com doses alternadas da vacina, né? Uma coisa que está sendo feita aí às escuras. Assim como o espaçamento, né? O espaçamento maior do que o sugerido pelas pesquisas. Então você vê aí que, por exemplo, nós temos um companheiro aqui do Rio de Janeiro, foi vacinado com a Pfizer. A Pfizer, ela deveria demorar aí pelo menos inicialmente era para ser um mês entre uma e outra, mas eles já sabem que não vai ter. Então eles já avisaram para esse companheiro que ele vai ser vacinado daqui a 3 meses. Só que isso é o que eles avisaram. Então a realidade é que ele provavelmente pode ser vacinado daqui a 4, 5, 6 meses. É uma coisa assim. Inicialmente ela tinha sido divulgada com um mês. O que vai acontecer se a pessoa for vacinada daqui a 6 meses? Não é uma coisa que dá para saber. E é possível também que daqui a 3 meses não tenha, faz e aí isso aí já tenha virado normalidade, aí falem, não tem problema, você toma outra. Aí ele toma a AstraZeneca, toma aí outra vacina. E a gente não sabe o que está acontecendo aí com a população, o negócio está sendo empurrado apenas para aumentar essas estatísticas, você não sabe de fato o que vai acontecer, se vai criar uma resistência real para o Covid, acaba que a vacinação vai se tornando uma coisa farsesca, né? Uma coisa que você não, você fica às escuras, você não sabe se de fato está sendo vacinado a população.
E isso mostra aí como a ciência não está acima de forma nenhuma da política e do capitalismo, né? Porque que ciência é essa que existem 6 vacinas, 7 vacinas diferentes competindo? É uma coisa completamente ridícula, né? Se existisse se existisse uma ciência real, deveria desde o princípio terem aberto aí os laboratórios não deveriam estar competindo entre si, deveriam estar unidos para produzir a melhor vacina possível. E essa vacina aí seria uma vacina somando aí o potencial de todos os cientistas dos laboratórios, seria uma vacina aberta, para que todo mundo no mundo inteiro pudesse, de fato, pesquisar ela, ver como é que ela funciona e desenvolver ela a partir daí. Não deveria ter 7 vacinas, não deveria ter a pior vacina que tem rodando no Brasil, que é essa Coronavac, que é muito cara e muito ineficiente, que lá no Chile está dando muito problema, aliás. Nada disso deveria acontecer se existisse de fato uma ciência absoluta, né? Mas a gente sabe que o mundo não é regido aí pela ciência, o mundo é regido pela luta de classes, e a classe que domina as vacinas é a burguesia, é o imperialismo. Eles dominam aí os monopólios da indústria farmacêutica. Eles são os monopólios da indústria farmacêutica, né? Que controlam as vacinas no mundo inteiro. Então, não existe ciência quando a questão de classe está acima da ciência, né? E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver aí uma preferência ao invés de você arranjar a vacina de Sputnik, fazer a própria vacina no Brasil, quebrar a patente e vacinar as pessoas, arranjar a vacina cubana, se você olhar a matéria, são só as vacinas imperialistas que estão sendo, quase só as vacinas imperialistas estão sendo trocadas entre si, né? Então você tem a Pfizer com a AstraZeneca com a Moderna, a Pfizer com a Moderna. E eles, ao invés de, por exemplo, vacinar a população com a Sputnik ou quebrar a patente e produzir a Pfizer, uma vacina idêntica à Pfizer, para revacinar a pessoa com a Pfizer, eles gastam dinheiro aí comprando a AstraZeneca e beneficiando essas empresas imperialistas. Não tem ciência nenhuma nisso daí, isso é pura política, isso é pura interesse econômico. E isso, na verdade, resulta aí numa vacinação que a gente não sabe, a gente está no escuro aqui, vamos descobrir ao longo dos meses, e resulta, isso a gente sabe, na morte aí de milhões de pessoas no mundo inteiro, que é o motivo aí essa disputa aí é o mesmo motivo que apenas 8,8% da população brasileira foi vacinada, e, portanto, porque centenas de milhares de pessoas vão morrer a mais aí nessa pandemia, se não milhões só no Brasil. É o motivo real que está por trás desse genocídio, né? Essa guerra das vacinas que resulta nessas questões. Mas eu vou passar a palavra para o companheiro Luan para falar sobre uma notícia um pouco menos relacionada ao Covid, mas que também tem relação de certa forma. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, ainda um pouco relativo ao tema, né, o prefeito de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou já aulas presenciais para esse ano, né, para o outono, onde comumente começa o ano letivo nos Estados Unidos, né, lá para o mês de setembro. Né. O prefeito de lá, o Bill de Blasio, né, ele está aí querendo colocar as crianças em risco, né? E essa volta às aulas na cidade de Nova York envolveria aí 1 milhão de alunos, né, em salas de aula, né, e segundo ele mesmo, com protocolos de segurança, né, para o Covid-19. É o que a gente sabe que é uma máscara completa, né? Tudo uma farsa, não tem como você voltar às aulas com segurança, né? Aqui é um exemplo aí de falta de preocupação real com o problema, né? Apesar de que lá ainda há alguma iniciativa de vacinação da população, né? Diferente daqui do Brasil, que não tem vacina para ninguém e a volta às aulas já aconteceu da mesma forma, né? Mas esse fato de já colocar as aulas totalmente presenciais para esse ano, né? É como se em setembro o vírus estivesse totalmente controlado, né? Uma coisa que é totalmente suspeita. Além disso, né, a cidade de Nova York ela também foi uma das primeiras a começar a reabrir, né, os prédios de escolas ainda no ano passado, né? Foi aí pioneira aí no processo de atacar a população. E outra coisa que a gente destaca também sobre esse tema é que os próprios pais estão duvidando da medida, né? Eles colocam aí que prefeririam que os alunos tivessem aula online, o que também pode ser questionado em alguma medida, porque, afinal das contas, o pessoal sabe que esse negócio de aula online não funciona para ninguém, né? A maioria das pessoas não consegue fazer,
Mas a população também não quer botar seus filhos em risco, né? Para poder ter que pegar transporte público, né? E ter que se expor ao vírus dentro de sala de aula, né? Tudo bem que os Estados Unidos ainda bem mais desenvolvido que o Brasil, mas o vírus lá não está totalmente controlado, né? Está morrendo muita gente ainda. Continua sendo uma decisão bem absurda, né? De já decretar que em setembro teríamos aí condições plenas de retomar as aulas totalmente presenciais, né? Então, é decretar que dá para fazer, né? É basicamente isso. Eu passo aí para o companheiro Vinícius comentar. Essa notícia dos Estados Unidos é boa para ver o nível de absurdo que é o Brasil, né? Porque aqui a gente vê, nos Estados Unidos, né, a gente vê que já é uma política errada, né? Não tem, não tem uma vacinação completa aí da população, o vírus ainda está circulando, e eles querem jogar aí 1 milhão de pessoas nas escolas, só nessa cidade. O estado de Nova York, que é onde fica a cidade de Nova York, já tinha vacinado aí metade da população semana passada. A gente pode esperar que em setembro eles já tenham aí cerca de 2/3, mas ainda não é o suficiente aí, de fato, para vacinar todo mundo. E é até um pouco ridículo, né? Você parar para pensar que se eles estão de fato vacinando nessa velocidade, que eles compraram, eles são donos aí das vacinas do mundo inteiro, eles obrigam aí os países pobres a não vacinar e se vacinam mais rapidamente, mas se eles estão nessa situação, para que abrir em setembro? Você já tem garantia, porque aqui no Brasil a gente não tem perspectiva nenhuma, né? Foi o que eu falei, na velocidade que está, vai demorar 3 anos. Mas lá parece que no final do ano vai ter uma maioria vacinada. Para que vai ficar abrindo assim tão rápido? É uma política genocida da mesma forma. Mas lá nos Estados Unidos eles ainda podem enganar, né? Ainda podem alegar, não, já vacinamos uma porcentagem. Aqui no Brasil é de fato uma das coisas, das políticas mais genocidas aí aplicada pelo governo, né? E a gente denunciou aqui diversas vezes que era um completo absurdo, né? Enquanto em diversos momentos ficava falando fica em casa, lockdown, vamos bater nas pessoas que estão na rua, continuavam aí tentando se abrir as escolas foi uma verdadeira guerra aí para voltar às aulas aqui. E de fato parece que em alguns lugares conseguiu voltar às aulas, porque recentemente eu comecei a ver estudantes na rua, que eu achei um tanto bizarro, assim, visto que não está nada controlada a pandemia, né? Estão morrendo aí milhares de pessoas todos os dias, mas parece que a guerra aí que está sendo travada desde o final do ano passado, nós aqui do Movimento Estudantil, eu e o Luan, a gente sabe aí que a gente está participando aí da luta contra a volta às aulas e pela volta às aulas apenas com a vacinação de todos, desde o início, e a luta contra o ensino à distância, que o Luan comentou, que nós consideramos aí que é uma destruição da educação, como a gente vai ver na próxima matéria, né? Nós que estamos nessa luta desde o princípio, a gente está travando essa luta, a gente vê que a burguesia tem uma verdadeira guerra aí contra a favor da volta às aulas. E parece que essa guerra aí tá tendo algumas vitórias. Por isso a gente precisa também manter a nossa posição, manter a nossa luta aí de volta às aulas só com vacina, quebra das patentes e vacina para todos. Essa é a verdadeira palavra de ordem aí, tanto dos estudantes como dos trabalhadores do Brasil como um todo. É a única forma de fato, você voltar às aulas de forma segura e voltar às aulas de verdade. Porque o ensino à distância não é aula de verdade, é uma aula de mentira. Passa a palavra para o companheiro Luan. Bem, seguindo aqui sobre o Vinícius já adiantou, né? O próximo tema é um pouco referente aí ao movimento estudantil, à educação. O que a gente tem é o caso da UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais universidades, né? A primeira universidade do país, né? Que antigamente se chamava Universidade do Brasil. Está passando aí por um momento de verdadeira crise, né? Onde foram anunciados mais cortes aí contra as universidades. O pessoal está com um sério problema lá de orçamento, que é praticamente o mesmo há cerca de 14 anos. 14, 15 anos com o mesmo orçamento, né, tendo que lidar com a mesma quantidade de verba para poder. Para as questões estruturais, né, internas, serviços de limpeza, segurança, todas as coisas pertinentes aos campos universitários, com a mesma verba durante esse todo o tempo e de lá para cá duplicou a quantidade de alunos, né? Então, uma coisa que está totalmente sem condições, não tem cabimento nenhum, né? E no caso da UFRJ, ela inclusive anunciou aí que pode fechar as portas no mês de julho por conta dessa falta de verba. Mais um exemplo dessa crise na UFRJ foi que
Teve um incêndio recentemente no prédio da reitoria da faculdade, lá na Ilha do Fundão. E agora a própria UFRJ está lançando uma vaquinha para poder recuperar, né, esse prédio aí que pegou fogo no mês de abril, né, uma vaquinha feita virtualmente, né. É uma situação totalmente desesperada, né, por parte da universidade que não tem mais para onde recorrer, né, não existe mais nada no cofre público que possa ser utilizado pelas universidades, né? Todo esse dinheiro está sendo destinado aí a poupar o banco o bolso dos banqueiros diante dessa crise, né, de salvar os empresários e as universidades públicas, né, que são pioneiras aí, têm um papel fundamental no desenvolvimento do país, ficam numa situação lamentável dessa, né? O caso da UFRJ, ele cabe um destaque, né? Primeiro porque é uma das universidades mais importantes do país, né? Não tem como ser tolerar, né, qualquer tipo de ataque a essa faculdade, e muito menos aceitar que ela feche as portas por falta de verba, né? O fechamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro lá não afeta tão somente os alunos que vão ficar sem aula, mas é toda uma estrutura que tem lá, né? A universidade também tem um hospital universitário, que é muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um hospital muito grande, né, bem tradicional já também. E assim, você fechando as portas da universidade, você também está fechando as portas dos hospitais. O pessoal também vai ter os mesmos tipos de problemas que afetam a universidade, também vão afetar o hospital universitário, né, com o problema do atendimento, né, de pessoas aí que podem estar tendo problemas em relação ao coronavírus, né, também vai ter problema para o próprio desenvolvimento de vacinas, para a questão dos insumos. É uma série de problemas que acarretam aí o fechamento de uma universidade, né? Você não está só deixando as pessoas sem aula, é uma coisa muito mais grave do que isso. Então tem que ser denunciado aqui fortemente esse ataque e tem que seguir a tendência que tem sido colocada aí de fazer grandes manifestações de rua, né? Houve uma manifestação aí, se não me engano, há cerca de 2 semanas, em defesa da UFRJ, é uma coisa que tem que se intensificar. Os estudantes têm que se mobilizar para não permitir que esse ataque aconteça, né? Fazer da mesma forma como foi feito no começo do governo Bolsonaro, quando ele anunciou os quadros das universidades, as bolsas de pesquisa, né, especificamente, onde a população foi à rua, aí, levando centenas de milhares de pessoas nas capitais, né? Foram grandes atos e é dessa forma que tem que ser feito. Não tem mais essa desculpa de ficar em casa, a gente tem que ir para a rua defender o que é nosso. Não tem como permitir tirarem uma universidade da gente, né? Universidade pública, né, construída aí com todo o suor, né? Então não tem como admitir, né, uma problemática dessa. Se a universidade está tendo que recorrer à vaquinha, né, então a situação tá indo ladeira abaixo, né? Não tem mais como lutar por meias medidas. A gente tem que ter uma ação muito mais combativa nas ruas, que é só assim que a gente vai conseguir garantir o acesso à educação pública de qualidade. Passa a bola para o companheiro Vinícius. Esse caso da FRJ não tem como a gente não comentar, né? Pela importância da FRJ, porque nós aqui cariocas também estamos participando aí da mobilização desde o ano passado, na verdade, desde que a gente está no momento estudantil, a gente sempre tem uma presença aí nas mobilizações da FRJ, porque são as maiores aqui do Rio de Janeiro. E, bom, é literalmente uma destruição das universidades que está sendo feito, né? A UFRJ literalmente pegou fogo algumas vezes. Não foi só essa daí do mês de abril, teve aí mais outros 3 incêndios que aconteceram. Isso daí é claramente relacionado a esses cortes de orçamento, né? Que não dão a manutenção, né? Teve incêndio na reitoria, esse é o segundo incêndio na reitoria, teve incêndio na moradia e teve incêndio no Museu Nacional, que também é relacionado aí com o corte de orçamento do FRJ, porque o Museu Nacional estava aí sobre a controle da FRJ, né, o museu alugado à universidade, e não houve aí uma verba para de fato fazer a manutenção do museu ao longo dos anos, o que destruiu aí um dos maiores patrimônios do Brasil, né, um acervo enorme de tudo, né, na verdade tinha aí desde múmia a coleções aí de insetos e acervos antropológicos, e foi tudo, pegou fogo, né, foi destruído pela essa política neoliberal de destruição de qualquer coisa que seja público, né? Incluindo as universidades, incluindo a educação. Isso aí é importante afirmar que é parte aí da política do ensino à distância que a gente estava comentando, né? O ensino à distância desorganiza os estudantes e permite aí essa desorganiza os estudantes, impede,
que desmobiliza a luta dos estudantes, também permite que as pessoas não vejam aí a universidade caindo aos pedaços e que os professores fiquem dando as aulas de casa e facilita aí a destruição completa da UFRJ, né? Eu lembro de um caso também, que é mais antigo, um pouco menos relacionado, mas é do próprio hospital da UFRJ, que tinha um pedaço muito grande dele que era cerca de metade do hospital da UFRJ era vazio, né? Ele era um prédio vazio, nunca foi de fato terminado. E ao invés de se aumentar o investimento, garantir que essa metade do hospital tivesse uma estrutura boa, e aí seria muito mais fácil, né? Você só encher outra metade do hospital, visto que tinha uma estrutura hospitalar já, eles demoliram, né? Literalmente demoliram uma parte da universidade. Isso faz há muitos anos já, mas é uma mostra aí que se você não, a universidade pública, se você não, a tendência é, se você aplicar qualquer tipo de corte, você vai estar aí destruindo literalmente essas universidades, que é o projeto da burguesia, projeto aí de sucateamento e de privatização de toda a educação de todas as universidades. Então é muito importante aí a gente chamar aí também todos os estudantes, todos os professores a participar da mobilização do dia 29, que também vai ter essa pauta de defesa das universidades. Mas eu passo a palavra para o companheiro Luan para ele falar da nossa próxima notícia. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, é, agora mudando bastante de assunto, né? Ontem teve a final aí do Campeonato Paulista, né? Onde disputou aí o São Paulo e o Palmeiras. E o São Paulo acabou sendo campeão, né? O que aconteceu aí de inesperado em toda essa história, o que é o verdadeiro relevante aqui para a gente discutir, é sobre os torcedores do São Paulo, né? Que saíram, foram até o Morumbi, né, se reuniram do lado de fora do estádio, né, onde estava tendo um jogo, mas os torcedores agora não têm mais esse direito, né, de frequentar os estádios, né? Você pode ter futebol, você pode ter aí dezenas e dezenas de jogadores em campos correndo sério risco de Covid, né? Inclusive já tiveram aí uma quantidade enorme de times inteiros infectados, né, com essa volta do futebol. Então, o futebol ele pôde voltar, mas o torcedor não pôde acompanhar o seu time de coração nos estádios, né? Que é a população gosta, né? Então, o pessoal estava do lado de fora do estádio do Morumbi, né? Comemorando a vitória aí, que tinha cerca de 5 mil pessoas, né? 5 mil torcedores, pelo que a imprensa burguesa coloca aí, como nosso dado de referência. E a polícia militar chegou lá para poder reprimir, teve que utilizar bombas e tudo mais para poder dispersar, né, por causa do problema da aglomeração, né? Inclusive eu até tava vendo aí em outros meios esportivos, né, algumas pessoas falando, né, não tem como a gente tem aqui que defender, que a gente tem que procurar fazer o distanciamento social, não sei o quê, mas como é que o torcedor não vai comemorar, né? É exatamente isso, né? E aqui é um comentário aí que surgiu dentro da própria imprensa burguesa, né? De outros canais aí voltados ao esporte. É, e assim, demonstra que é aquilo, né? Todo o direito da população está sempre sendo restrito por conta do problema da pandemia, né? A população está liberada para trabalhar a semana inteira, a população tem direito a pegar o transporte público lotado e se infectar, ela tem direito a todas as coisas ruins, mas na hora do momento mínimo de lazer, né, a população ela vai ser duramente reprimida pelo braço genocida do Estado, porque não pode fazer aglomeração, né? Você pode fazer uma série de coisas. Aglomerar no transporte público sempre pode, né? O que não pode é você aglomerar nos seus momentos de lazer, né? É uma coisa que tem que ser denunciada aqui e deixar isso bem claro, né? Não tem essa de ficar restringindo o direito de ir e vir da população. O que o governo deveria procurar fazer, se está realmente de fato preocupado com a população, é botar vacina para todo mundo, o pessoal poder de fato sair de casa quando tiver que sair. Mas até lá, o pessoal tem que ter esse direito de ficar em casa garantido por outros meios, né? Por meio de um auxílio emergencial, né? Por proibição de demissão dos empregos, né? A redução da carga horária de trabalho para poder ter uma jornada de rodízio, né? O pessoal trabalhar menos, se expor menos, né? Mas não tem nenhuma iniciativa, né? O que tem é repressão. A única medida para a população ter cuidado com o Covid é reprimir, mandar todo mundo ficar em casa, e se o pessoal não ficar em casa, vai tomar porrada da polícia. É isso que tem sido colocado,
Para o caso dos torcedores, né, já é uma prática comum, né, torcedores já são comumente marginalizados, né, são sempre tratados aí como setor inferior, que tem que ser reprimido sempre, né, meramente por estar aí manifestando seu gosto a torcida pelo seu time de coração, né, isso aí é colocado pelo Estado como um verdadeiro crime, né, então tem que ser denunciado aqui, isso é em defesa dos torcedores que não estão fazendo nada de errado, né, é um problema muito maior do que ter algumas pessoas aglomeradas na rua, né? E ainda assim você coloca em questão, né? Que tipo de aglomeração é essa, né? Porque a gente tem vários outros lugares que é muito mais perigoso, e nas ruas não é desses lugares. Inclusive, isso abre precedente para você poder reprimir também manifestações de qualquer tipo que seja, né? Aqui é manifestações de torcedores, mas você também vai defender a polícia tem que chegar descendo o cacete quando você tiver uma manifestação com 5 mil pessoas? Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que denunciar isso aí, né? E ir para as ruas para poder garantir o nosso direito de estar nas ruas e para poder lutar contra o problema da pandemia, e não ficar não aceitar essa barbaridade aí que está sendo colocada. E eu passo a bola para o companheiro Vinícius. Eu queria fazer um comentário rápido sobre essa repressão às torcidas. É uma coisa muito comum, né? A gente sabe que é uma prática da polícia reprimir a maior parte das manifestações da classe trabalhadora brasileira e uma das manifestações mais tradicionais são as torcidas, né? As torcidas organizadas, as torcidas em geral. E eu acho interessante, porque da última vez que eu estive em São Paulo, eu tive a oportunidade não passei perto do Morumbi, mas passei perto do Itaquera, né? Que tá fechado, né? Só que você pega um metrô para chegar lá e é um negócio assim, só de pegar esse metrô aí, 5 mil pessoas, acho que talvez caiba, né? Dentro aquele tubo de sardinha lá que são os metrôs, né? Das cidades. Então você vai ver que essa desculpa de aglomeração é uma das coisas mais ridículas que existe, né? Uma manifestação de 5 mil pessoas acontece todos os dias aí, milhares de vezes pelo Brasil, né? Nos transportes públicos é uma concentração relativamente comum de trabalhadores, numa situação muito mais perigosa aí do que uma simples manifestação ao ar livre, né? Como a gente vem colocando há muito tempo. Então, é mais uma manifestação da repressão aos trabalhadores, né? Que acontece de diversas formas, e uma das principais é essa aí, as torcidas organizadas. Tivemos o caso muito famoso da repressão à torcida do Flamengo aqui também no Rio de Janeiro, antes da pandemia, foi em 2019, né? Uma manifestação grande aí, vitória do Libertadores, a polícia chegou, bateu aí em dezenas de milhares de pessoas que estavam lá comemorando a vitória do Flamengo por nada, simplesmente porque era uma população concentrada, então a polícia tem que fazer seu trabalho, né? Reprimir o povo. Mas passa a palavra para o companheiro Luan para a gente falar do nosso tema principal. Bem, companheiro, chegando aqui no nosso destaque do programa de hoje, a novidade aqui é em relação ao nosso queridíssimo e democrático STF, né, que ainda não sabe se é ilegal ou não fazer operação de polícia militar em favelas, aí, como o caso do que aconteceu no Jacarezinho. Né? Lembrando aí que no começo da pandemia, né, houve um pedido aí para que fossem suspensas as operações policiais nas favelas durante o período da pandemia, né? O que não foi respeitado, aconteceram várias operações, né? Inclusive o Rio de Janeiro tem tido vários casos de troca de tiros, né? De briga entre polícia e facções e tudo mais. E agora o STF está em dúvida aí, né? Ainda não sabe, ainda não está na hora de definir se é ilegal ou não praticar as chacinas, como foi feito agora recentemente no Jacarezinho, né? O Supremo ele adiou o julgamento do recurso sobre operações em comunidade, né? O responsável aí por ter trabalhado nesse sentido foi o ministro Alexandre de Moraes, né? O outro grande democrático aí também, né? Que a esquerda aplaudiu aí quando restringiu os direitos de liberdade de expressão do deputado bolsonarista, né? E aqui demonstra que, né, o STF não está nem um pouco preocupado com isso, né? O julgamento estava para acontecer, ele foi simplesmente adiado, né? Porque o Alexandre de Moraes ele pediu vista, né? Pediu para poder ter mais tempo, para poder analisar o caso e tudo mais. Ou seja, você dá mais tempo aí para poder manter as operações policiais acontecendo, né? Não tá. Primeiro que a gente não deveria sequer colocar a expectativa no STF de que ele vai de fato conter, porque essa, essa medida aí que foi colocada dentro do judiciário para poder restringir, não restringiu,
né? Hora ou outra o pessoal vai lá e revoga e volta atrás, e aquela briga de judiciário que sempre acontece, né? Que nunca leva em nada, né? As medidas do judiciário, elas são sempre uma farsa completa, porque nenhuma delas se sustentam, né? A medida judiciária ela é efetiva até que algum membro mais poderoso do judiciário vá lá e fala, não, você não vai fazer isso. Você vai lá até que alguém vá lá e diga o contrário, né? Então não dá para você criar a expectativa de que o STF vai estar minimamente interessado em proteger a população das favelas, né? A população mais pobre do país, né? No caso aqui, o Rio de Janeiro especificamente, que sofreu aí recentemente com o caso da chacina do Jacarezinho. Né? Diante disso, né, a gente tem que ter uma política muito clara, né? Para poder denunciar esses ataques, ou a população tem que ir para a rua e reivindicar, né, o seu mínimo direito de não ser atacado diariamente pela polícia militar, como é o que acontece. A população ela segue sendo muito revoltada, né? A população não gosta da presença da polícia na favela porque sabe que quando chega lá, né, sempre chega atirando. Então, tem que manter aí, continuar fazendo essa denúncia, né? Não permitir esse tipo de chacina como foi feito no Jacarezinho recentemente. E eu passo a bola para o companheiro Vinícius comentar. Eu acho, tá aqui no nosso título, né? Para a STF não está claro se a chacina do Jacarezinho foi legal, mas é meio que um deboche meio triste, né, que a gente fez, porque é óbvio que é ilegal, né? Qualquer um sabe que é ilegal, até a polícia sabe que é ilegal, eles fazem aquilo ali sabendo que é ilegal. Mas não, a gente sabe que o STF não é apesar de ter essa cara, né, de tribunal, ter ali uma estátua da justiça, não tem nada a ver com lei. É uma corte completamente política, né? Tanto que esse Alexandre de Moraes, que é um fascista, ligado aí à PM de São Paulo, ele foi secretário de Segurança de São Paulo, aí, responsável pelo genocídio da população, pelo assassinato aí em massa da população, que é o que os policiais fazem todos os dias. Foi o ministro que vetou aí, que adiou o julgamento sobre a questão do Jacarezinho. Bom, a decisão especificamente da STF era de é, não ter operações policiais no estado do Rio, a não ser que ocorressem hipóteses absolutamente excepcionais. Que bom, é uma coisa vaga, mas aqui no caso do Jacarezinho a gente sabe que não tinha nada de excepcional ali, a vida estava correndo normalmente, eles resolveram entrar e assassinar mais de 30 pessoas, né? E o, e o, essa decisão aí da STF não foi respeitada em momento algum, né? A gente estava aqui no Rio, nós estávamos fazendo atividades nas comunidades na época que o STF fez essa decisão. No dia anterior que a gente foi no Jacarezinho, tinha tido uma operação policial. Não- naquela época não foi tão brutal, não tinham assassinado tantas pessoas, mas acho que na verdade a operação era no Complexo do Alemão. Era em alguma favela do Rio de Janeiro, mas tinha acontecido e não aconteceu não. O STF, o Witzel jogou uma conversa assim, não sabia, não tem problema, e não aconteceu nada. E assassinaram aí mais de 1.000 pessoas nesse processo aí de STF tornar ilegal a operação em favela, mostrando que quando beneficia a população, o STF não serve para nada, né? O STF serve para dar golpe, derrubar o governo da Dilma, prender o Lula, serve para privatizar a água do Rio de Janeiro. É isso que o STF faz, né? De vez em quando ele prende um fascista, que no fim não é quase nada para a esquerda, não representou nenhuma vitória aí, o caso do Alexandre Silveira, e abriu precedente, na verdade, para prender a esquerda, né? Porque você pode aí usar o argumento dele do Daniel Silveira, se eu não me engano é o nome dele, né? Para prender alguém de esquerda, para caçar o mandato, que é uma coisa ditatorial, uma coisa absurda. Esse é o STF, né? Agora, para impedir a polícia de invadir a favela e assassinar as pessoas, eles não sabem, eles vão conversar, vamos ver. Eles votou não valeu de nada, continua acontecendo. Quando veio à tona que um caso mais drástico, que é esse da chacina do Jacarezinho, eles ficam debatendo, debatendo, e no final não serve de nada, né? É uma instituição ultra-reacionária, completamente antidemocrática, nem deveria existir STF. STF é um órgão aí ditatorial, um órgão que não é eleito por ninguém, que tem um poder absoluto aí que não deveria ter. Deveria ser completamente reestruturado aí, ser colocado sob o controle da população. E é isso que a gente vê, né? A relação do STF com a polícia, esse Alexandre de Moraes, o STF é tão fascista quanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? A gente viu o caso também da Lava Jato, né? Uma boa representação do que é o judiciário brasileiro. A Lava Jato aí
o STF e a Lava Jato concordam em quase tudo, né? Só tem uma disputa política de vez em quando, mas o Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes, o Fux são basicamente a mesma coisa, né? Na verdade, eles são funcionários aí da burguesia e o papel deles é massacrar e reprimir a população brasileira em conjunto com as polícias, né? É uma é impressionante que a esquerda tenha algum tipo de esperança ainda no STF, mas não dá para ter esperança nenhuma, né? São inimigos da população e a nossa luta aí além de ser uma luta pela extinção da polícia, tem que ser uma luta pelo fim do STF. E da mesma forma que a gente tem que reformular a polícia com base no controle dos trabalhadores, o judiciário também tem que estar sob o controle dos trabalhadores. Bom, passa a palavra para o companheiro Luan. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, agora entrando um pouco mais na crise que existe dentro da direita, né, muito mais um exemplo aí provocado agora por conta dos atos que foram realizados ontem. Né, o Bolsonaro fez aí uma passeata, né, um bicicletaço, montou, não sei como é que é o nome correto, né, mas teve aí um ato bolsonarista no Rio de Janeiro. Né, e aí, por conta disso, abriu aí uma crise, né, de setores aí dizendo que não deveria se fazer esse ato e tudo mais. Né. A gente teve, destaca aqui o caso do general Mourão, né, o vice-presidente do Bolsonaro. Ele defendeu aí que o ministro Pazuello deveria ser punido, né, após ter participação aí nesse ato junto com o Bolsonaro, né, dizendo aí que ele, inclusive, poderia ser preso. Anteriormente a isso, né, o Heleno também, ele havia comentado aí que os militares não deveriam participar desses atos públicos. O que demonstra que os militares eles estão querendo evitar esse tipo de problema, porque é uma exposição muito problemática por conta da imprensa, né, que dá um destaque muito grande para poder denunciar, falar que o pessoal está se aglomerando e tudo mais. A burguesia ela costuma atuar dessa forma para poder atacar o Bolsonaro, né, sempre com esses ataques rasteiros, mas não são os ataques fundamentais. Né? A burguesia ela não está interessada em combater o governo Bolsonaro e tirar ele de lá por ele ser um genocida. Ela só quer controlar ele. Então, quando ele vai e faz uma manifestação de rua para poder defender a sua própria candidatura para as próximas eleições, né, para poder defender o seu próprio governo, a sua estabilidade, a direita aproveita para poder fazer esses ataques. Né? E isso aqui demonstra que os militares eles ficam um pouco preocupados com o problema da crise política, né? Porque você vai tentando não se envolver, né? Ao contrário do que muita gente pensa, os militares eles têm uma importância muito grande dentro da política, eles têm uma atuação muito significativa e também costumam agir politicamente com, digamos que o tempo todo. Né? Não tem essa de que o militar está ali só, não são militares de reserva, militares de pijama, essas coisas que o pessoal costuma falar, que o pessoal não atua, não faz mais nada. Não tem nada disso, o pessoal está totalmente preocupado com a situação governamental, né? Então, é um pouco problemático essa coisa de ficar se expondo, então por isso está tendo essa discussão, essa troca de farpas aí entre elementos da própria extrema-direita. Né? São todos elementos de extrema-direita, todos da direita golpista, são todos os responsáveis pelo golpe de 2016 e que atacam a população diariamente. Né? A gente não pode cair na lábia aí de nenhum desses caras aí, que nenhum deles tem nada de civilizado, nem da própria direita por parte da imprensa, por exemplo, que procura atacar o Bolsonaro com muitas aspas, né? Por conta dessas manifestações. Nenhum deles está interessado com resolver os problemas da população e nem de resolver os problemas do coronavírus. Ninguém está preocupado com a aglomeração, coisa nenhuma. É tudo uma tentativa de, né, ir controlando aí o Bolsonaro. No caso do Mourão aí, o cara tá querendo tirar o dele da reta, né, para não ter maiores problemas. É mais um exemplo significativo da crise da direita, né, a crise do regime político que existe dentro da direita que não consegue ter o controle do regime. Por isso fica essa bateção de cabeça aí, esse desespero de, né, ninguém querer se queimar perante a população, né, sendo que a população em si já odeia eles, né, mas também não dá para deixar tudo muito público que fica complicado, né. Eu passo para o companheiro Vinícius comentar. Eu acho engraçado as desculpas que eles dão, né? Não, sobre o ataque ao Pazuello, né? Como se alguém fosse acreditar nisso. Não, porque é um absurdo que ele subiu num palanque, ele não pode fazer política, assim. Os caras querem que
A gente acredita que num país que tem general em ministério. O cara já é da política, ele é um ministro, não é só ele. Tem uns 10 da última vez que eu vi, né? Quase metade aí do ministério é dominado pelos militares. Eles vêm falar que não dá para ter atuação política, ninguém acredita nisso, né? É uma pura a questão claro, o Pazuello é o ministro da Saúde. A saúde é um problema seríssimo. 3.000 pessoas morrendo todos os dias, nos números subnotificados, na realidade deve ser muito mais. E os militares eles estão com medo aí de ficarem, se desmoralizarem cada vez mais, né? Eles atuam politicamente o tempo todo, como disse o companheiro Luan. E sobre essa manifestação, né, que é uma coisa importante, porque os fascistas estão saindo das ruas, então é uma coisa crucial aí, a gente tem que responder à altura, nós temos que fazer nossas próprias mobilizações, mas temos um relato já que a manifestação foi aqui no Rio de Janeiro, né? E os companheiros do partido estavam lá próximos à manifestação, fazendo uma atividade de esquerda, e eles viram qual foi a reação da população, e quando o Bolsonaro passou lá perto, né? Bolsonaro e os fascistas de moto. Todo mundo levantou aí, começou a levantar um ódio generalizado, e aí polarizou, né? O bolsonarismo que estava passando ali a alguma certa distância com os companheiros do PCO, que estavam na feira distribuindo panfletos adesivos. E aí os adesivos do Fora Bolsonaro, os panfletos basicamente acabaram aí em alguns momentos de tanto ódio que a população tem do Bolsonaro, né? Uma coisa... O, o ódio ao Bolsonaro vem aí desde 2019, já quanto mais o tempo passa, maior é esse ódio, né? O que não pode ser também, como a própria Globo tenta colocar, né, nas matérias, tenta colocar que o Bolsonaro perde popularidade, também não é uma coisa exatamente assim, né? Porque ao mesmo tempo que o ódio ao Bolsonaro aumenta muito, não tem nenhum outro candidato da direita que canaliza aí a força da direita. Então o Bolsonaro continua sendo o único direitista com uma base social, né? Apesar desse ódio aí. É o que a gente vê nas nossas atividades de rua. Todo mundo ou é Lula ou é Bolsonaro. A maioria é Lula e uma minoria é Bolsonaro, mas quem é Bolsonaro de fato defende ele, né? Mostrando que não dá pra gente brincar aí com essa questão, não dá pra achar que o cara tá derrotado e só com luta, com mobilização, nós vamos de fato derrotar o bolsonarismo e o regime golpista como um todo. Por isso, a gente está convocando as mobilizações do dia 29 no Brasil inteiro. A gente vai fazer grandes atos de rua aí em todas as capitais. Foi deliberado aí por uma plenária nacional com diversos movimentos de esquerda, incluindo aí os maiores do Brasil, o PT, a CUT, o MST, o PCO, outras organizações. Aqui no Rio de Janeiro, nós já tínhamos convocado o ato lá para Candelária, às 14 horas, mas nós, depois que as outras organizações mudaram o horário, nós também vamos mudar o horário do nosso ato. Se puder passar o card, produção. Tá aí, ó, 29 de maio, aqui no Rio de Janeiro, vai ser às 10 horas na Candelária, por vacina, auxílio e fora Bolsonaro. Nós vamos caminhar em bloco até o Monumento do Zumbi dos Palmares, onde foi marcado aí o resto da manifestação. Então tá aí a nossa convocação, mudamos o horário, vamos divulgar aí amplamente o nosso novo horário. E nos outros lugares do Brasil vai acontecer atos, né? Lá em São Paulo é no MASP, em Salvador é na Praça do Campo Grande. E tá aí o cartaz da convocação para a Avenida Paulista às 16 horas. Estamos aí, força total na mobilização para esse ato, que vai ser um ato importantíssimo. Estamos aqui correndo atrás de fazer um cartaz idêntico aí para o Rio de Janeiro, porque aqui nós temos uma extensa atividade de colagem de cartazes e os companheiros vão ficar muito felizes recebendo esse tipo de material para a gente colar e convocar para o ato, né? Então, eu vou passar a palavra para o companheiro Luan para ele falar também sobre o ato. O companheiro Vinícius já colocou bem aí, que a nossa iniciativa agora ela tem que ser toda nas ruas mesmo, né? Como foi colocado nessa plenária organizada aí pelas maiores organizações do país, né? A CUT, o MST, agora é o momento de voltar para as ruas. Né? Não existe mais desculpa. Né? O nosso 1º de maio, né, que aconteceu aqui em São Paulo, na Praça da Sé, ele mostrou que dá para fazer grandes manifestações sem o menor problema. Né? Inclusive, a gente tem aí uma ampla experiência já, com mais de um ano de pandemia, a gente tem realizado atos semanalmente e não tivemos aí casos de Covid, a gente costuma fazer tudo com todo o cuidado possível. E o mais importante de todos é a questão da necessidade política de se fazer o que a gente está fazendo. Né? A esquerda entrou nessa histeria, né? Nesse delírio de ficar em casa por conta do problema da pandemia e a população continuou morrendo, não adiantou de nada. Né? O próprio Guilherme Boulos, ele falou aí que
Assim que acabasse a pandemia, ele voltaria, e agora, aparentemente, ele já está pensando duas vezes se é isso mesmo que ele tá defendendo, né? Já colocou aí que manifestações vão acontecer e tudo mais, e é o que está acontecendo, né? Teve o nosso 1º de maio, aconteceu a chacina do Jacarezinho também, gerou aí algumas mobilizações, né? E a tendência é de se manter. A questão é que a gente tem que continuar aqui defendendo a real necessidade de fazer esses atos, né? Porque se depender somente da esquerda, a coisa pode simplesmente não acontecer, né? Então, convoco aí todos a dia 29, né, a irem às suas capitais, vão ter ato aí, como o Vinícius colocou, em todas as capitais do país. E em outras cidades também, no Rio de Janeiro a gente vai ter o nosso ato na Candelária às 10 horas da manhã. Né, os companheiros que estiverem interessados em organizar o ato conosco, né, podem entrar em contato com a gente também. Procure algum militante nosso aqui do Rio para poder ajudar a desenvolver o trabalho. Né? A gente está, inclusive, fazendo atividades diárias de panfletagem, né, de colagem de cartaz e de convocação para o ato, né? Que a gente precisa de fato fazer um ato grande para poder demonstrar toda a nossa força, a força dos trabalhadores, para impedir esses ataques que a direita está colocando. Então, por vacina, né, por auxílio e pelo Fora Bolsonaro, né, todas as ruas no dia 29. Antes de da gente já finalizar o programa, que estamos com o tempo aqui bem encurtado, só dar mais uma última notícia aqui que acho ela ela consideravelmente relevante, né, então não dá para passar batido. Morreu aí, foi baleada uma das ativistas do Vidas Negras Importam, em Londres. Né? Ela foi baleada na cabeça, né? E, segundo a polícia britânica, não se sabe exatamente se foi uma coisa proposital ou não. Né? Porque é uma coisa um tanto ridícula, se você for ver bem. Né? Eu nunca vi uma pessoa tomar um tiro na cabeça por acidente, né? A não ser os acidentes que acontecem frequentemente nas favelas aqui do Rio de Janeiro, nas favelas do Brasil inteiro, onde a população está sempre tomando tiro sem querer, né? Não é, não tem como você levar isso em consideração, né? Inclusive, o próprio partido dela, da Sasha Johnson, né, o nome dela, o partido já denunciava aí que ela sofria diversas ameaças de vida, né? Então, era o mínimo suspeito a pessoa morrer aí sendo atingida com uma bala na cabeça. Vou passar para o companheiro Vinícius comentar rapidinho e a gente já vai encerrando o programa. Eu acho que você comentou muito bem, visto que o nosso tempo está escasso. Só queria comentar para o companheiro que fez o super chat aqui, o Dorico Zima, agradecer o superchat dele, agradecer também o superchat do Rafa Camijo, e falar que ele perguntou sobre as atividades da loja do PCO. O site provavelmente está funcionando, se não tiver, ele vai voltar no ar rapidamente. E nós temos um trabalho de loja por meio de ligações. Visto que você assiste a Casa pela TV, você deve ser próximo do partido, é muito provável aí que os companheiros da loja estejam ligando para você, sim, são companheiros do PCO. Nós, de fato, temos esse trabalho por meio das ligações. Então é isso, eu vou aproveitar para me despedir, agradecer aí aos telespectadores, os companheiros aqui que nos assistem, e semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário. Tchau, um abraço a todos e passar a palavra para o companheiro Léo. Bem, companheiros, o Jornal das 5 vai ficando por aqui, né? A gente encerra mais uma edição do programa. Lembrando que o J5 acontece de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, aqui pela Causa Pereira TV. Sempre com uma outra dupla de companheiros. Né? Eu e Vinícius, a gente volta na segunda que vem. Continue acompanhando o sinal da Causa Pereira TV. Né? Tem programação aí 24 horas por dia, várias programações ao vivo. Continue aí no nosso link direto. E é isso, companheiros. O programa vai ficando por aqui. Agradeço os que nos acompanharam aqui até agora e continue aí acompanhando a Causa Pereira TV. Nos vemos de novo na semana que vem. Até mais. Um excelente final de tarde para todos.